Vamos dar uma olhada de perto na Klabin, uma das gigantes de papel e celulose do Brasil, porque tem um anúncio importante vindo aí que pode mexer com o mercado. A empresa está para soltar seus novos resultados, mas a ação vem de uma queda bem forte. E aí, claro, fica aquela pergunta que todo mundo que investe se faz: isso é uma oportunidade de compra ou um sinal de risco? Olha, se a gente puxa o gráfico do último ano, a história fica bem clara. A ação bateu seu pico lá por março, abril, mas de dezembro para cá a tendência mudou. Foi uma queda de mais ou menos 30% desde a máxima. É bastante coisa. Por isso, o que importa agora é olhar para frente, e o foco total está nos resultados do terceiro trimestre que estão para sair. Então anota aí no calendário, dia 4 de novembro saem os números do trimestre, e no dia seguinte, dia 5, tem a teleconferência da diretoria com o mercado. É nesses dias que a gente vai saber não só o desempenho da empresa, mas também, muito provavelmente, qual vai ser o próximo pagamento de dividendos. Mas para a gente entender o que está acontecendo com o preço da ação da Klabin, a gente precisa ir na raiz do negócio. E a raiz, nesse caso, é a celulose. É ela que dita o ritmo por lá. A razão por trás dessa queda recente não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é fundamental entender esse ponto para sacar o cenário completo. É que a Klabin é o que o mercado chama de uma empresa cíclica. E o que isso quer dizer? De forma bem simples, a sorte dela está totalmente ligada ao preço da sua principal commodity. Quando o preço da celulose sobe, a Klabin tende a ir bem. Quando cai, bom, a história é outra. E essa imagem aqui mata a charada. De um lado, o gráfico da ação da Klabin, apontando para baixo. Do outro, o preço da celulose no mercado internacional, também apontando para baixo. É quase um espelho. O preço da commodity caiu de mais de 6.200 para perto de 4.900 e a ação foi junto, acompanhando o movimento quase que perfeitamente. Ok, o preço caiu junto com a celulose, mas essa queda toda levou a avaliação da empresa, o famoso valuation, para um território, digamos, bem interessante, principalmente quando a gente compara com o histórico da própria Klabin. E aqui está o ponto crucial. Apesar dessa fase de baixa do ciclo da celulose, a empresa está sendo negociada em múltiplos que são os mais baixos em anos. Isso, com certeza, acende um alerta. Vamos pegar um indicador, o EV/EBITDA, que basicamente compara o valor de mercado da empresa com sua geração de caixa. Se a gente olhar para trás, em 2020, esse múltiplo era maior que 11. O ano de 2022 foi um ponto fora da curva por causa dos preços muito altos, então o múltiplo caiu para 5,4. Mas hoje, está em 6,7. Tirando aquele ano distorcido, é um dos níveis mais baixos em muito tempo. E não é um caso isolado. Se olharmos para o indicador de preço sobre valor patrimonial, a história é a mesma. Hoje, ele está em 2,18. A mínima do ano passado, que foi a menor em 10 anos, foi 2,15. Ou seja, a ação está sendo negociada ali bem pertinho do seu piso histórico. Certo, já vimos como a empresa está avaliada. Mas e agora? O que o mercado está esperando para os resultados que estão prestes a ser anunciados? Porque é isso que pode ser o gatilho para uma mudança. O consenso do mercado, reunindo a opinião de grandes casas de análise como Genial e BTG, aponta para uma receita líquida de cerca de 5,2 bilhões de reais. Mas o número que todo mundo vai olhar com mais atenção é o EBITDA ajustado, que deve vir na casa dos 2,1 bilhões. E por que esses 2,1 bilhões são tão importantes? Primeiro, porque é um número forte, que representa um crescimento de mais de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. E segundo, e talvez o mais importante, é desse número que sai a base de cálculo para os dividendos. Agora vamos para a parte que interessa muita gente: dinheiro no bolso. Como esses 2,1 bilhões de EBITDA podem se transformar em dividendos para quem tem ação? A Klabin tem uma política de dividendos bem clara. A regra é distribuir entre 10% e 20% do seu EBITDA ajustado. Só para a gente ter uma referência, no trimestre passado, eles distribuíram 15%, bem no meio dessa faixa. Então, vamos fazer umas contas? Com base naqueles 2,1 bilhões de EBITDA, se a empresa decidir pagar o mínimo da sua política, 10%, daria uns 17 centavos por ação KLBN11. Se ela repetir os 15% do último TRI, já sobe para 25 centavos. Agora, se a diretoria for mais generosa e pagar o teto, 20%, o dividendo pode chegar a 34 centavos por ação. A diferença entre os cenários é bem relevante. E qual é a aposta do mercado? Bom, segundo o analista Felipe Eduardo, que é a fonte desta análise, é pouco provável que a empresa pague só os 10%. A crença dele é que o pagamento deve ficar entre 15% e 20%, ou seja, nos cenários mais otimistas da nossa tabela.
Então, para a gente amarrar tudo, o que temos aqui é um cenário bem definido. Uma ação que está sendo negociada em patamares de preço historicamente baixos, bem na véspera de um anúncio que tem potencial para trazer uma boa notícia em forma de dividendos. E isso nos deixa com uma reflexão final. Será que esse momento de dor da Klabin, causado pela baixa no ciclo da celulose, não pode ser, na verdade, uma janela de oportunidade para quem investe com um horizonte mais longo? Fica aí a questão.